E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa segunda aula? Estava ansioso? Estava aguardando a continuidade? Pois é, eu também estou ansioso para poder levar para vocês a continuação desse projeto que é possível graças aos nossos parceiros. Não deixe de acompanhar os nossos parceiros, eles estão aí na tela para vocês saberem quem está promovendo isso de fato para vocês. E na descrição do vídeo está aí o link das redes sociais deles. Vão lá, apoiem, comentem e consumam os produtos deles também, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só quem está aqui. Olha só o que nós temos aqui. Um Passat 1.5 com o famoso motor MD. Esse carro tem a minha idade, galera, 1975. É o vovô dos carros atuais. Vovô, porque além dele tem o bisavô, tem tataravô aí, mas vamos falar dos avós aí. Por quê? Porque é o que a gente tem de mais próximo do que é entregue hoje em motores térmicos, quando a gente fala de refrigeração, né? É bem parecido, porém vão entrando modernidades que faz com que aconteça aquela discrepância do último carro que eu mostrei, né? Ou melhor, o primeiro carro da série, que foi o City, equipado com motor 1.5, que rende 126 cavalos, e aqui a gente tem um carro também 1.5, que rende pouco mais de 70 cavalos. Então a gente vê que, olha só o abismo, né? Olha a diferença enorme de um motor de mesma capacidade cúbica ao motor moderno, como que ele pode render muito mais. Só a nível de curiosidade, a gente tem aqui dentro da oficina hoje um Opala com motor 6 cilindros 4.1 que rende 120 e poucos cavalos. Olha só, um motor gigante, 6 cilindros, deslocando 4.1 litros e 120 e poucos cavalos. Então, a ideia é o quê? Para vocês entenderem a evolução, né, da engenharia e principalmente na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre materiais. Às vezes você acha que um carro evoluiu porque entrou um comando de válvulas variável, entrou uma injeção direta, isso tudo acaba influenciando, mas uma das coisas que poucos procuram entender é a evolução na parte de materiais. Os metais nobres adotados na confecção de peças internas de motores, blocos, cabeçotes, tipos de válvulas, parafusos, tipos de juntas que a tecnologia permite que exista hoje para permitir que o motor possa ter uma compressão que antes ficava em torno de 7/1 até próximo de 12, 13, 14/1, como a maioria dos motores flex atuais. Vamos brincar um pouquinho? Vamos só dar uma clareada nas ideias? Vem comigo. Aqui nós temos um motor 2.4 de tecnologia muito avançada, onde eu tenho coletor modular, variador de fase, bobinas individuais, tem um central eletrônica com acelerador eletrônico, sistema de medição de massa de ar. Cara, a gente tem aqui, pessoal, o que há de mais avançado em controle de mistura. É um gerenciamento muito avançado, 5 cilindros, é um motor muito moderno, principalmente para a época que ele veio para o Brasil. Prestem atenção no que eu estou falando, olha só o tamanho desse bichão. Grandão, bacana, moderno, legal. Agora vem comigo, também tem uma outra coisa bacana que eu sei que vocês vão gostar de ver. Esse daqui é um belíssimo V6, motorzão V6 em alumínio, potente, também ultramoderno, acelerador eletrônico, já equipado com variador de fase nos dois cabeçotes aqui, né? Então é um carro, sinceramente, um carro muito avançado aí para motores térmicos, né? E a gente tem aqui o nosso motor MD do Passat, temos aqui um motor AP. Esse aqui já é a versão do motor AP que utiliza o início da injeção eletrônica no Brasil, praticamente, uma das primeiras injeções digitais. E o que eu quero resumir para você? Você viu um motor de maré 2.4 gigante, você viu um motor de ômega também, V6, gigantesco, alguns motores com um monte de fios, um monte de sensores, um monte de mangueiras. Para se resumir, a quê de verdade? Tudo isso
toda aquela casca, todo aquele motor maravilhoso, um motor V8, o que for, tudo para no final das contas entregar potência e torque na ponta do nosso virabrequim. Tudo isso, toda aquela beleza quando você abre o cofre, todas aquelas mangueiras, todos aqueles fios, todas aquelas bobinas de alta potência, tudo, aquele radiador, no final das contas, tudo se resume ao que vai ser entregue aqui na ponta do virabrequim. E é disso que a gente precisa entender, a evolução que os motores tiveram que passar e o porquê que eles ficaram tão complexos para continuar entregando potência e torque. Melhoraram? Melhoraram. Melhoraram o consumo de combustível? Melhoraram. Mas o objetivo principal de toda essa evolução é redução de emissões de poluentes. E esse reduzir emissões de poluentes fez com que a manutenção saísse de uma simples regulagem de um carburador e um distribuidor para hoje complexos sistemas de gerenciamento eletrônico. Apesar de toda a tecnologia empregada nos motores, tudo isso com o objetivo de reduzir as emissões, a gente vê que o motor térmico ele não teve tanta alteração da época aqui do nosso vovô até os motores de hoje. O que aconteceu foi o quê? Melhoria em ligas, construção de bloco, leveza de material, adoção de materiais de baixo atrito, aplicada a pistões, válvulas com sistema de refrigeração, exatamente, uma válvula refrigerada a sódio, a gente vai falar sobre isso aqui, tipo de controle de graduação de abertura de válvulas. Aqui, por exemplo, a gente está com o motor AP em corte, para vocês entenderem um pouquinho, só na parte visual, acho que é legal para poder dar um exemplo, nós temos um motor fixo, de regulagem fixa. Nós temos um comando de válvulas, temos um virabrequim, temos uma correia que liga os dois, e pronto, não tem uma variação para poder mudar o enchimento de cilindro. E com o passar do tempo, a engenharia foi conseguindo colocar isso disponível. A tecnologia dos materiais e a eletrônica permitiu que eu pudesse ter pequenas variações melhorando a ampla faixa de funcionamento de um motor. Não mais ficando aquele motor intermediário somente, mas um motor que pode ser mais elástico, que tem um range de funcionamento melhor por causa das suas modificações. Ele consegue mudar, atrasar ou adiantar de repente uma abertura de uma válvula, ter um controle muito melhor da parte de ignição, diferente de um sistema de ignição que a gente está vendo aqui. Um sistema convencional que usa um distribuidor. Aqui no sistema de injeção eletrônica ele era controlado eletronicamente, mas antes da gente chegar aqui, deixa eu mostrar para vocês o vovô como que funcionava. Vem comigo aqui para dentro da mecânica do nosso Passat 75, 47 anos, tá aqui, bem conservadinho, né? Esse aqui tá com 47 anos, com um corpinho de uns 30, parecendo com quem vos apresenta a aula aí agora. Vamos lá, pessoal, aqui um motor bem raiz, a gente pode ver que até mesmo o controle de ignição, né? Você tem, apesar da ignição eletrônica, isso aqui na época era fantástico, né? Era um complemento aí da parte de ignição, deixando a ignição mais moderna, mas a gente tem ainda uma mesa de distribuidor que ela funcionava a vácuo. À medida que você acelerava o veículo, você tinha uma alteração de pressão no coletor e ele, através dessa mangueirinha aqui, ó, ligada no coletor, trabalhava, né? Tinha essa câmara de vácuo aqui para poder alterar ali a posição do distribuidor, avançando ou diminuindo o avanço de ignição. Muito legal, né? Olha só como é que era simples um carro. Por isso que qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento, uma boa caixinha de ferramentas, conseguia ajustar o carro e deixar ele próximo do ok. Porque, na verdade, a gente sabe que mesmo os motores antigos e carburados também precisavam de um ajuste muito bem feito. Um ajuste, já, utilizando às vezes até mesmo um analisador de gases. Era uma coisa muito bem feita. Porém, como não tinha eletrônica embarcada, você tinha alterações, principalmente em casos de alteração de altitude, né? Você regulava um carro a nível do mar. Você está aí no litoral, beira-mar, ok, seu carro está fino, bem justinho, e você vai para Campos do Jordão.
a 1.600 metros acima do nível do mar. E você tinha o quê? Uma deficiência de funcionamento, porque você não tinha um ajuste em tempo real de pressão barométrica, né, de pressão absoluta. Isso a injeção eletrônica permitiu, assim como outros avanços que foram entrando dentro dos motores para permitir um perfeito funcionamento numa ampla faixa e também reduzindo o consumo de combustível e as emissões de poluentes. Lembre-se, todas as evoluções que aconteceram, eu vou sempre frisar isso aqui no nosso dia a dia, né, nos nossos capítulos, toda evolução veio por causa das normas de emissões. Vamos lá? Eu sei que está todo mundo ansioso para a gente começar a falar dos subsistemas, né? Você quer ver a gente falar sobre sincronismo? Quer ver a gente falar de arrefecimento, sistema de lubrificação, sistema de alimentação? Tá afim de aprender sobre isso, né? Isso vai acontecer. Aguarda um pouquinho. Então, antes da gente começar a falar desses sistemas em questão, como a gente está falando de avanço tecnológico, avanço de material, eu te convido agora, você que está assistindo aí o nosso vídeo, a esfrega a sua mão uma na outra aí. Esfrega com um pouquinho mais de força. Aqueceu? Gerou calor, né? O atrito gera calor. E está aqui um sistema, um componente que gera calor. Por quê? Nós temos atritos, nós temos a própria queima do combustível e ar dentro da câmara de combustão e a gente precisa de controlar esse calor para termos uma eficiência. Então, por isso, foi necessário a evolução dos materiais. Não somente na construção do motor, mas também até mesmo no caso dos radiadores, os trocadores de calor. É muito importante, antes da gente partir para esses subsistemas, que você entenda o que é, de fato, calor. Está aqui uma máquina que produz muito calor. Sistemas de arrefecimento dos motores convencionais, o que utilizam? Água. A troca de calor desses motores acontece com água. A gente vai falar muito sobre isso quando a gente for falar de sistema de arrefecimento. E por falar em sistema de arrefecimento, queria mandar um abraço para o pessoal da Radiex, que presenteou a gente com esse mock-up deles lá e também é um parceiraço nosso aqui, tanto na escola como também na Hi-Torque. Um abraço para a galera aí da Radiex, que permitiu a gente ter esse motor em corte, fica mais fácil para a galera entender, beleza? Então vamos lá. Nós temos então aqui um motor com constante atrito. E nós precisamos também, além de tirar calor dele, nós precisamos de uma boa lubrificação. Então, olha só, estou apresentando para vocês alguns dos sistemas que a gente vai apresentar para vocês na próxima aula, né? O que vocês querem ver na próxima aula aí? Deixe nos comentários. Prefere ver o arrefecimento ou lubrificação? Qual que você acha mais interessante? Alimentação? Não. Essa aí vai deixar mais para frente, que é para prender mais a sua atenção aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. Na nossa primeira conversa, na nossa primeira aula, eu falei sobre intervenção. Boa parte dos problemas que acontecem na manutenção automotiva ou nos carros começam ali, nas primeiras intervenções. Uma das coisas muito comuns de acontecer é chegar um carro novinho, imagina, na década de 70, você levar o seu, passar para revisão e sair com ele mais fraco do que quando ele entrou. Como que isso era possível? Um simples erro na hora de fazer a troca desse componente, apesar de marcas de referência, acreditem, até hoje existem colegas que erram na hora de fazer a montagem de uma simples correia dentada. E para você que acompanha o nosso canal, você não vai errar, porque você vai entender a importância de seguir o procedimento correto, de ser balizado por informações técnicas corretas, para você não piorar o carro do seu cliente. Então você pode ter problemas de sincronismo de motor, você pode ter, acreditem, a adoção de velas de ignição diferentes. Então eu vou falar para vocês de forma meio que exaustiva de coisas que acontecem no dia a dia para que você não tenha que passar por isso. Quer um exemplo legal? Motor AP, muito parecido com o MD que está aqui atrás, mas o nosso MD ele é carburado e utiliza uma vela não resistiva. E aí você pega e vai fazer a manutenção de um motor com injeção eletrônica.
E na hora de fazer a manutenção, você acha que é tudo igual e coloca uma vela que não é resistiva. Você, na hora de fazer a manutenção do seu cliente, acaba colocando um defeito no carro, substituindo uma vela de ignição. Então você pode errar na troca da correia, você pode errar na escolha das peças. Então são procedimentos, escolha de peças, não respeitar o simples torque de aperto de uma vela de ignição. Cá entre nós, para os colegas que são mais raiz, mais das antigas, vocês usam torquímetro em velas de ignição? Em 1970, vocês utilizavam um torquímetro para poder apertar uma vela de ignição? A gente sabe que muitos não usavam e não dava problema. Mas a gente sabe que muitos tiveram problemas, que tiveram que tirar um cabeçote de um carro, tiveram que mandar fazer uma rosca nova. Quantos gastaram sem necessidade? Por quê? Na hora de aplicar a força nos materiais, num caso aqui um cabeçote em alumínio, acontecia o excesso de torque e você danificava roscas. Tá vendo como é que é importante? Tudo isso eu quero preparar vocês para ser caveira, para ser mecânico de elite. Essa que é a ideia, que você entenda a necessidade de conhecer para não fazer bobagem. Agora, nessa sequência de pontos importantes que a gente está passando para vocês aí sobre, às vezes até mesmo um defeito colocado, é muito comum, principalmente antigamente, de um profissional retirar uma válvula termostática. Agora pensa bem, se a indústria, se os projetistas, se os engenheiros projetaram uma peça para estar presente ali junto com a bomba d'água, no sistema de arrefecimento, por que nós achamos que podemos tirar? A gente volta novamente na nossa primeira aula. Nós não somos engenheiros, a gente não projetou o veículo e a gente precisa respeitar o projeto original. Por que foi adotada uma válvula termostática? Ah, mas o motor trabalha mais frio quando está sem a válvula termostática. Ok, e quem te disse que uma máquina térmica tem que trabalhar mais fria para funcionar bem? Essa máquina, para funcionar bem, ela tem uma faixa ideal de temperatura para funcionar. Ela não pode trabalhar nem fria, porque ela não vai estar dentro das suas características originais, dentro das suas medidas originais, e nem quente demais por causa de que? Quanto mais quente ela pudesse trabalhar, melhor seria, mas nós temos limites físicos. E por isso que vai evoluindo, sai desse, vem para esse, vai evoluindo, a gente vai mostrar para vocês as evoluções, que a adoção de uma junta de cabeçote deixa de ser de papelão prensado, né, aquele pessoal chama de amianto, para uma junta metálica. É por isso que um parafuso que antes tinha uma bitola, uma medida, passa para uma superior, para quê? Para aguentar mais torque, porque aquele motor vai receber mais pressão. Entenderam o que vem acontecendo? Junto com a evolução da redução das emissões, consumo de combustível, vem também a evolução. Só é possível tudo isso porque os materiais evoluíram. Se não tivesse evolução de materiais, nós estaríamos hoje ainda com motores da década de 70, com taxa de compressão bem abaixo dos 10, que a maioria dos motores tem, e hoje beirando aí os 14 por 1. Ainda apontando para você, futuro mecânico, as falhas mais comuns na hora da manutenção. Vamos lá, vamos prestar atenção. Nós temos peças em contato com outras peças aqui. E eu preciso de lubrificar essas peças para que esse atrito seja reduzido ao mínimo possível. Para isso, existem folgas, né, dentro do projeto original e foi especificado um tipo de lubrificante. Principalmente, eu não estou nem falando de cargas de aditivos, eu estou falando de viscosidade. Um projeto mais antigo levava em consideração que existia na época de lubrificante viscosidades mais elevadas. Então você tinha folgas já pensadas no processo de fabricação de um motor, levando em consideração aquele tipo de lubrificante. Com o passar do tempo e a exigência de redução cada vez maior das emissões, a gente sabe que quanto mais viscoso for um lubrificante, mais difícil vai ser para o motor poder bombear aquilo ali dentro.
Vamos fazer um exemplo agora? Você está em casa, está assistindo aí? Dá uma paradinha. Vai lá agora, abre uma lata de leite condensado e uma lata de leite. Coloca um canudinho dentro de cada um delas. Tenta tomar o leite normal. E agora tenta fazer o mesmo com o leite condensado. Vai ficar até azul tentando puxar o leite condensado. Vai demorar para chegar na sua boca, não é isso mesmo? Dificuldade que você também tem dentro do motor. E essa dificuldade que é extraída da potência do motor para fazer a bomba de óleo girar, circular um lubrificante mais viscoso, gera o quê? Emissões. E com o passar do tempo, a indústria foi percebendo que tinha que diminuir as folgas, deixar os motores cada vez mais precisos nas suas usinagens e a utilização de lubrificantes de baixíssimas viscosidade. Hoje a gente tem lubrificante 0W15 e coisas do tipo. Então, a gente vai só diminuindo cada vez mais para poder atender principalmente as normas de emissões e os projetos atuais dos motores. Então, mais um ponto importante, não utilize um lubrificante não recomendado para aquele motor. Porque se você colocar nesse motor, que leva em consideração um lubrificante de alta viscosidade, se você colocar de baixa viscosidade, você vai ter uma perda de pressão de óleo, podendo causar danos significativos ao propulsor. E o inverso também é verdade. Se você pegar um lubrificante de viscosidade mais alta e colocar num motor que o projeto leva um lubrificante de baixa viscosidade, você vai ter também a lubrificação afetada, podendo faltar lubrificação naqueles componentes. Agora há pouco eu estava falando sobre retirar a válvula termostática. Acreditem, estamos em 2021, ou melhor, 2022, e nós temos profissionais ainda que adotaram solução para manter o motor mais fresquinho em retirar a válvula termostática, né? Olha, ainda mais hoje com gasolina do preço que está, meu amigo, tirar uma válvula termostática, eu vou dizer para vocês que não é uma boa ideia. E a gente vai falar sobre isso também aqui no nosso canal. Sistema de arrefecimento. A gente tem um conteúdo exclusivo para vocês sobre sistema de arrefecimento. E aqui a gente tem a ilustração de um sistema de arrefecimento corroído, um sistema de arrefecimento bem cuidado, né? Por que isso acontece? Mas o que a tecnologia também permitiu que existisse, principalmente hoje em dia? Qual que é o melhor trocador térmico que a gente tem? O que a gente usa para realmente poder resfriar as coisas? O melhor trocador que tem. Nós temos dois, mas um deles é o melhor. Nós temos a água e o ar como excelentes trocadores de calor. Mas um deles é muito mais eficiente, principalmente para uma máquina térmica, que é a água. Quem tira calor, quem refrigera o motor é o sistema de arrefecimento, principalmente os que usam água. Quem troca calor, quem é o responsável por manter a temperatura controlada é a água, junto ao sistema de arrefecimento bem dimensionado, bem revisado. Porém, nós temos peças metálicas, e olha só a quantidade de peças que a gente tem. Nós temos ferro, nós temos alumínio, tem cobre, tem latão, tem borrachas, tem uma série de compostos aqui que fazem parte do sistema. Nós temos as mangueiras em borracha, temos o radiador em alumínio, então a gente precisa de misturar a essa água componentes, né, para reduzir o ataque químico, porque a água, ela naturalmente oxida boa parte dos metais, dos materiais. Então, por isso que é utilizado o aditivo, e a gente vai falar sobre a importância dele também no capítulo de sistema de arrefecimento. Muitos negligenciam isso também. Vocês repararam que eu foquei bastante em falar dos erros mais comuns? Por quê? Você que está assistindo o nosso vídeo, as nossas aulas, não vai cometer essas falhas. Você vai ficar fera, vai ser um verdadeiro profissional da manutenção. E se você já é, você vai conseguir dar uma lapidada no seu conhecimento e também vai poder contribuir com o meu conhecimento, deixando nos comentários uma sugestão bem bacana e falando o que você está achando da nossa iniciativa e dos nossos parceiros. Um abraço para vocês e até a próxima aula.